Olá pessoal, sou Josiel, professor de História das Nações Latino-Americanas. Nas matérias anteriores, nós estudamos sobre as grandes navegações, a descoberta da América, a chegada dos portugueses, a chegada dos espanhóis e justamente nós vamos ver este vasto império colonial aqui na América sobre o poder e influência da Espanha. Vamos ver então como funcionava essa influência da Espanha sobre a América. Então nós vamos ter um sistema de exploração mercantilista, ou seja, o objetivo era explorar as riquezas da colônia. Dentre este processo, nós temos algo na história conhecido como Pacto Colonial. O que era um pacto colonial? O nome já fala, né? Era um pacto que a colônia tinha para com a sua metrópole. Então, qual que era o papel da colônia dentro deste pacto? Era fornecer as riquezas e matéria-prima para a metrópole. Nós vamos ter um exclusivo comercial, ou seja, você está proibido de comercializar com qualquer outro país, apenas com a sua própria metrópole. Então assim funcionava o nosso pacto colonial de colônia para com a sua metrópole. Este aqui é o mapa para vocês terem ideia de como funcionou o domínio espanhol aqui na América Latina. Você percebe que quase toda a região pertencia aí à Espanha. Pessoal, sobre a influência das ideias iluministas, o domínio do Império Napoleônico, a Espanha acabou enfraquecendo a sua influência aqui na América e nós vamos ter processos de tentativas de emancipação. Nós tivemos aqui um processo de libertação das colônias espanholas entre 1810 até 1830. Então vamos ver quais os fatores vão levar a isso. Primeiro, a crise geral do antigo regime, que foi contestada com as ideias do antigo iluminismo. Nós vamos ter as independências das 13 colônias que deram origem às nações dos Estados Unidos. Isso serviu como exemplo para as nações aqui também na América Latina. Nós vamos ter o Império Napoleão, onde invade a Espanha, retira o rei da Espanha, coloca ali o seu irmão José Bonaparte para governar. Neste período, a Espanha não pôde cumprir o seu papel lá no Pacto Colonial de dar também suporte a essas colônias. Nós vamos ter a Revolução Industrial, a pressão da Inglaterra para a abertura de novos países, para entrarem no mercado consumidor. Nós vamos ter aí também a famosa doutrina Monroe, lembra? América para os americanos, ou seja, se você quer ter o seu absolutismo, para a Europa, para lá. Se alguém na América quiser se tornar independente, tem o apoio dos Estados Unidos. E os fatores internos? Nós temos o pacto colonial sendo retardado, nós temos o desenvolvimento das colônias, elas começam a buscar a sua autonomia em sua economia, nós vamos ter desigualdades sociais e a economia protecionista começa a ser questionada pela burguesia local. Tem até uma charge aqui do lado, onde você percebe aqui o jovem tirando a foto, né? O jovem diz, tira com o Instagram para ver se aparece aqui a comida no meu prato. Realmente nós tínhamos situações, uma desigualdade social muito ruim nessas colônias. Vamos ver como funcionava então a pirâmide social. Nós temos a classificação com 1% sendo representado pelos chapetones e o clero. Que eram os chapetones? Eram os italianos que tinham ali praticamente os melhores cargos executivos, representativos ali da coroa espanhola aqui na colônia. Então eram os espanhóis. Abaixo nós temos os crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos eram uma espécie de espanhol também. Espécie por quê? Eles eram descendentes dos espanhóis, só que nascidos na colônia. Então chamavam de crioulos, tá? Eles ali vão ser a elite colonial, inclusive vai ser integrantes ali dos cabildos, ou seja, das câmaras municipais. É o povo que vai ser grande influente para a emancipação, a independência dessas colônias. Então gravem bem aí os crioulos. Depois nós temos os mestiços. Quem são os mestiços? Os mestiços são filhos de crioulos casados com índios, então a palavra já fala misturou, ficou mestiço, então nós temos aí os mestiços. Deles faziam parte os trabalhadores, artesãos, que vão servir aí os crioulos. E com 58% da população nós tínhamos então os índios e os negros.
Sobre o processo de independência, isso não aconteceu da noite para o dia, como você viu, nós tivemos aí praticamente um prazo de quase longos 10 anos, e não foram todos os países ao mesmo tempo, então nós vamos ter aqui os Incas também desde a época já começou a se revoltar, o último deles nós temos o famoso Tupac Amaru, onde liderou uma rebelião em 1780. Houve um grande massacre em média de 80.000 pessoas mortas, foi sufocado então pelo exército espanhol. Depois nós temos aí um outro, Francisco Miranda, em 1811, que era um crioulo também que vai liderar uma libertação provisória da espanhola. Acabou sendo preso e morreu lá na Espanha. 1810 a 1814 nós temos outros crioulos tomando ali o poder na América, amparando-se ali nos cabildos e formando ali as juntas de governo com o apoio da população. Só que logo eles foram derrotados com a restauração lá do Congresso de Viena, onde devolveu o poder ali à Espanha. Então acabou derrotando aí este movimento. Mas eles não desistem e se organizam novamente até conseguir aí a liderança. Pessoal, voltando então para o fator final, o processo de revolução final, nós vamos ter aqui dois grandes nomes, o Simão Bolívar e temos também o San Martín. Gravem esses dois nomes, são nomes que se destacaram no processo de independência. Então nós temos aqui o Bolívar e nós temos aqui o San Martín. Inclusive o Bolívar, nós temos até um país que deu origem em homenagem a ele, a Bolívia. Então vamos ter as guerras de vitórias, onde países conseguiram a sua independência, marcadas entre o período de 1817 a 1825. Temos então essa união da elite crioula, criando ali um fortalecimento militar. Lembrando, tivemos também apoio tanto da Inglaterra, a Inglaterra tinha interesse aqui para expandir os mercados consumidores, e os Estados Unidos também com a doutrina Monroe, tá? Ambos interessados também em seus mercados que irão crescer e nascer nessa região. Inclusive, eles se tornaram independentes da Espanha, mas se tornaram praticamente a sua economia dependente da Inglaterra e dos Estados Unidos, ou seja, não mudou muito a vida da população. Bolívar, então, ele começa com a libertação da Venezuela, descendo em direção ao Peru. Depois nós temos San Martín, começa com a libertação da Argentina, subindo então em direção ao Peru. Depois nós vamos ter ali também um apoio popular, libertação de escravos e assim por diante. Pessoal, um fator de destaque aí, a galera que gosta do futebol, inclusive nós temos aí a Libertadores da América, em homenagem a esses libertadores aqui que participaram, lideraram os movimentos de libertação na América Espanhola, tá? Então a nossa liga aí de futebol, Libertadores da América. Esse aqui é o nosso quadro, onde você consegue ver os nossos primeiros processos de independência. Lembrando o Haiti, que era uma colônia francesa, tivemos aqui uma revolução de escravos, isso também ajudou bastante nesse processo de independência. Vamos ter primeiro aqui a Argentina em 1810, depois nós tivemos aqui o Paraguai, vamos ter aí o Chile, vamos ter vários outros países como o Peru, o México e assim por diante. O Brasil só vai vir lá em 1822 e de uma forma diferente. Aqui nós tivemos guerras travadas. O Brasil tivemos guerras também? Sim, tivemos, mas muito pouco aí comparado com essas nações. Praticamente a nossa independência, ela foi comprada, tá? Finalizando o processo de independência, Simão Bolívar, ele tinha um sonho de unificar, um sonho de unir todos esses países latinos em um único povo, em um único país, para se proteger do capitalismo agressivo, da influência da Inglaterra. Isso ficou conhecido como bolivarismo ou panamericanismo. Pessoal, não foi bem sucedido aí o objetivo de Bolívar, tá? Nós tivemos aí realmente essa tentativa, vamos ter aí um congresso conhecido como Congresso do Panamá, só que não tivemos a participação nem dos Estados Unidos, nem do Brasil, e isso aí acabou fracassando a ideia de Bolívar. A Inglaterra, por exemplo, vai financiar aí o nacionalismo dos líderes crioulos como uma forma de manter essa fragmentação e fragilidade da região, onde Bolívar, já derrotado, ele abandona então a luta pelo bolivarismo, pelo panamericanismo, como também ficou conhecido.
Ok, tornaram-se independentes, mas isso não quer dizer que tudo será maravilha, tudo serão aí as flores. Nós vamos ter aí umas consequências sobre isso. Será formado aí o caudilismo, ou seja, uma elite latifundiária no poder, com poder político nas mãos. Uma espécie um pouco parecida com o coronelismo aqui também no Brasil, que irá surgir futuramente. Vamos ter a fragmentação política, justamente por essa ideia implantada da Inglaterra sobre o nacionalismo. Vamos ter também sobre o publicanismo e sobre o clientelismo, que é a prática política de troca de favores, tá? Então assim vai funcionar aí a nossa política nesses países recém-nascidos. A economia, como vai funcionar? Nós vamos ter uma economia conhecida como modelo de agroexportador, ou seja, uma economia rural voltada para a exportação. A indústria, sim, temos pequenas, a indústria ainda ela está muito atrasada, pouco desenvolvida. Na sociedade, nós vamos ter um baixo desenvolvimento na educação, atraso no desenvolvimento da cidadania e um atraso no desenvolvimento urbano. Isso tudo está organizando uma estrutura de oligarquia, ou seja, deixando apenas alguns no poder, um favorecimento político e um esquecimento da parte social. Pessoal, agora é com vocês. Façam a leitura de todo o módulo 2 da apostila. Temos aí as atividades da página 17 até a página 36. Até a próxima!